eu participo de muitos eventos todos os anos. Eu imagino que a maioria aqui também participa de eventos de redes sociais, de marketing digital. A Campus Party, por exemplo, é um evento que eu amo. Tem 5 anos que eu venho todos os anos, participo como campuseira. Estou sempre participando desses eventos. E a gente chega e sempre está à espera, assim, 5 passos para alcançar o sucesso do nosso cliente, né? Então, o que o cliente quer? Ele não quer apenas a audiência, o número de likes. Ele espera também o retorno financeiro para a marca dele. E, no caso, para a nossa marca, né? Mas isso não existe receita de bolo. A gente precisa fazer um trabalho bem intenso e é diferenciado, é individual. Então, a ideia foi trazer essa questão de ensinar receita de bolo para ninguém chegar falando assim, poxa, Liz, no final da palestra, eu vim querer saber um pouco mais e eu não saí aqui com o meu resuminho, itens básicos para ter sucesso nas redes sociais. Então, a ideia é essa. Tem a hashtag do evento para quem for postar, que é SMWSP. E quem quiser compartilhar alguma coisa sobre essa palestra especificamente, Elisra SMWSP. Bom, falando rapidamente sobre mim, vou tentar resumir bem. Essa apresentação ela já está no SlideShare, então quem procurar SlideShare, Elisa Amâncio. Eu tentei colocar um pouco mais de texto, apesar de não ser prático, porque todo mundo fala assim, a gente coloca muito tópico e o pessoal fica pedindo, mas eu queria algo mais completo, porque eu não anotei, não lembro. Então eu tentei trazer um pouco mais de conteúdo, mesmo na apresentação, para vocês poderem baixar depois e ter esse material completo com vocês. Eu sou jornalista, né, por formação, estudei em Belo Horizonte. Eu tenho trabalhado com consultoria de comunicação digital e palestrante. Eu gosto de tecnologia, eu falo que desde os tempos do Walkman e Discman. Porque todo mundo fala assim, olha pra mim e fala, nossa, Elis, parece que você tem 20 e poucos anos. Eu falo, não, eu já estou com 36, então eu sou de uma outra geração. Muita gente está aqui é de uma geração bem mais nova que a minha. Na minha época eu usei máquina de escrever, eu fui datilógrafa. Ainda na adolescência minha diversão era datilografar. Então eu tinha Discman, Walkman, agenda eletrônica, que era assim o auge, né? Você tem uma agenda eletrônica que salva 200 números, né? Então era o máximo. Então eu tinha. Eu até coloquei Walkman, Discman, agenda eletrônica. Ok, máquina de escrever, porque eu amo mesmo, eu tenho uma até hoje. Eu dou aulas e palestras sobre mídias sociais há 5 anos pelo Brasil. E eu trabalho com um público muito específico, que é o público evangélico, o público gospel. Então tem sido assim um grande desafio trabalhar com o mercado de nicho. E por isso eu vim falar sobre isso com vocês hoje, porque a ideia até não é só expor conteúdo, mas vocês participarem também para a gente conversar sobre isso. É um desafio você trabalhar com mercados específicos, né? Eu trouxe alguns nomes, André Valadão, Diante do Trono, Thales. Trabalhei no Sistema Globo de Rádio lá em Belo Horizonte, que é a Rádio Globo CBN. Eu escrevi sobre música gospel para o UOL, até continuo escrevendo para eles também sobre música. Revista Show Gospel e Lagoinha.com, que é um site do meio evangélico, que é bastante conhecido também. Que eu curto muito, né, que assim, está na minha timeline sempre. Nerdices, né, que eu já falei para vocês, Campus Party, eu gosto de ficar acampado, então faz parte da minha praia. Redes sociais e Friends, sou viciada em Friends. Alguém aqui gosta de Friends? Eu gosto muito. E se vocês quiserem acompanhar alguma coisa da minha história, da minha carreira, quiserem conversar comigo depois sobre isso, eu estou no LinkedIn, vai ser um prazer conversar sobre isso com vocês depois. Não sei se... Quem aqui conhece o Curto? Só para ter uma ideia, alguém aqui conhece o Curto, o site? O Curto, gente, ele é um site que você coloca a hashtag do evento e ele mostra para você tudo que está sendo publicado ao vivo sobre o evento. Então, eu já trouxe como dica de cara. O Curto é o seguinte, se você está aqui no Social Media Week São Paulo, se você digitar lá SMWSP, vocês vão ver todo o conteúdo que está sendo compartilhado no Instagram e no Twitter. Por que o Curto é legal? Porque as pessoas têm a oportunidade, mesmo as que não estão no evento, de acompanhar ao vivo na timeline do site o que está sendo publicado. Então, eu já fui em eventos que eles usam o Curto, sabe aquele telão que fica lá passando tudo que está sendo publicado? Eles puxam desse site. Então, é interessante, se vocês têm um evento, uma hashtag, é legal.
está aí na apresentação. E falando um pouco de definições, né? Gestão de conteúdo. Quando a gente ouve falar... Oi, rapidinho. Tanto para Instagram quanto para Twitter? Twitter, isso, Instagram e Twitter. Ele estava indexando Facebook, mas eu acho que o Zuckerberg cortou. Porque antes indexava a página também, não está indexando mais. Mas Twitter e Instagram é bem legal, dá para acompanhar muita coisa. Bom, gente, quando a gente fala de gestão de conteúdo, é interessante pelo seguinte. Geralmente o pessoal fala assim, gestão de conteúdo é publicar conteúdo relevante. Ok, mas o que é conteúdo relevante para uma marca? Como eu vou definir o que é conteúdo relevante? O que é relevante para mim pode não ser relevante para vocês, concordam? Em determinados nichos é assim que funciona. Tem uma definição da internet que eu trouxe que eu achei interessante, que fala que gestão de conteúdo é um conteúdo profissional e estratégico. Eu concordo bastante com isso, porque quando você fala de gestão de conteúdo, você está falando de reflexão. Você não está falando simplesmente de criar uma planilha com agenda e divulgar e fazer um agendamento com postagens aleatórias sem pensar. Não é só isso. Você não está entregando para o seu cliente 3 posts por dia. Você está realmente pensando sobre o que você está produzindo de acordo com o cliente. Quando a gente fala de gestão de conteúdo, a gente fala de qualidade e quantidade também de informação. E isso varia bastante. Isso pode ser texto, áudio, vídeo, imagem, infográficos. A gente está falando de conteúdo multimídia. Porque muita gente, principalmente, quem aqui é jornalista? Só para ter uma ideia. Publicitários, marketing, alguém que é só social media, é demais, né? Só social media, porque assim, são experiências diferentes, né? Até pelo que a gente estuda, o que a gente traz da faculdade, da academia, para o dia a dia profissional também. Então nós produzimos diversos tipos de conteúdo dentro de várias modalidades, né? Só que o que falta? A gente tem uma assertividade, colocar o conteúdo certo, para o cliente certo e que alcance o público certo. Esse é o nosso desafio. E aí que eu falo que não existe receita de bolo. Porque eu já vi gente falar assim, não, Elisa, eu trabalho o seguinte, eu fecho com o cliente, com valor mensal, eu coloco para ele 2 postagens por dia no Facebook, uma no Instagram, 2 no Twitter. Pronto, entreguei o conteúdo, eu entrego para ele uma planilha no final do mês, que eu publiquei o conteúdo, está publicado, já fiz meu papel. Isso não é gestão de conteúdo, isso não é ser social media. A gente precisa pensar exatamente quem são essas pessoas, quem é o público para quem eu estou entregando esse material. E aí eu coloquei que esse processo envolve jornalistas, publicitários, profissionais de marketing, RP, designers, fotógrafos, os gestores, né, das marcas, porque a gente, em grande parte, trabalha como prestador de serviço. Nem sempre nós estamos na realidade da empresa no dia a dia. E isso é muito difícil. Porque quem está dentro da empresa no dia a dia ainda consegue conhecer melhor a estrutura. E quando a gente é prestador de serviço, a gente não conhece como é a empresa de verdade, né? A gente conhece aquele que o cliente entrega na reunião, isso não é fácil. E é importante, quando você fala de gestão de conteúdos, você ter fluxos de trabalho bem definidos, que sejam facilmente transmitidos para outras pessoas. Porque o que acontece? Muitas vezes você pega um trabalho novo de gestão de conteúdo, trabalhar com as mídias sociais, com o site, com o blog de uma instituição, e não existe uma cultura, não foi criada uma cultura, um planejamento de comunicação digital. Você pega aquilo do nada. Mas como era feito? Não sei, o estagiário que publicava. Aí você fala, poxa, mas como o estagiário publicava? Quem orientava? Não, ele não era orientado, ele olhava que achava legal, que tinha relação com a marca e publicava. Isso é um risco grande, né? Não pelo estagiário, mas eu falo pela questão do conteúdo que está sendo publicado. E hoje nós temos profissionais que no dia a dia publicam conteúdos diversos sem muito critério. Aqui eu deixei um link para vocês de um artigo que eu escrevi sobre gestão de conteúdo para o site do Melhor do Marketing. Tem um link aqui e tem no final da apresentação também. E falando um pouco de nichos, né? Porque a gente falou um pouco de gestão de conteúdo, que a gente precisa pensar sobre o tipo de conteúdo que vai ser publicado de acordo com a marca. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais. Mas falando de nichos, eles têm uma definição na internet que fala que são segmentos ou públicos cujas necessidades particulares são pouco exploradas ou inexistentes.
Quando a gente fala de nicho, a gente está falando sobre segmentos mesmo, as diversas realidades que nós temos hoje para trabalhar. Então, já tive que trabalhar, por exemplo, para médico, já tive que trabalhar para uma clínica de recuperação, já tive que trabalhar com professores, já trabalhei, né, com pastores, com cantores, com bandas. São várias realidades e são públicos totalmente diferentes. Quem trabalhou com uma banda de rock sabe que trabalhar com uma banda de MPB é totalmente diferente, você não vai usar a mesma linguagem, né? E se você usar a mesma linguagem, o público que está ali com você te acompanhando fala, poxa, mas o que é isso? A pessoa está viajando, né? É como no meu caso, eu que gosto muito de Friends. Quando eles comparam com outro seriado, eu já fico, não é bem assim, né? É tipo aquela história de quem gosta de assistir legendado e dublado, né? Tem a turma que gosta do dublado, tem a turma que gosta do legendado. Então é a mesma coisa, a gente pensar que são situações totalmente diferentes, a gente precisa pensar esse conteúdo especificamente. Entender o que aquela marca entrega e a gente fazer essa linha entre o cliente e o público dele. Porque muitas vezes a gente cria um plano de comunicação digital sem pensar no principal, que é o público. Se o público não interagir com a marca e não houver resultado, não houver uma entrega e um compartilhamento ali de informação, isso não está funcionando direito. Então, trazendo isso para o social media, é falar de públicos específicos com linguagens e características específicas. E para a gente refletir um pouco, produzir conteúdo na internet com apenas uma linguagem, sem considerar as características por nichos, né, é perder tempo e oportunidade. Porque, de repente, a gente, eu não sei se vocês participam tanto de eventos assim como eu participo lá em Minas, mas vários eventos que a gente vai, participa lá de comunicação digital, a gente sempre sai com aquela sensação assim, poxa, tá falando sempre as mesmas coisas, né, assim, ai, nossa, mas não falaram nada novo, parece que é tudo igual, mas é o mesmo passo a passo, a mesma receita, não, mas a gente precisa aprender a pegar essas informações de vários lugares, várias palestras que a gente participa e trazer isso para a realidade do nosso cliente. Ou para a nossa realidade, de repente você está aqui, você que é a marca. Então você tem que trazer isso para o seu dia a dia profissional, sim. Entender o que serve para a sua marca e o que não serve. Não é o que serve para um vai servir para outro. O que mais me deixa indignada, não sei vocês, trabalhando com social media, é a pessoa fala assim, quantos posts eu tenho que fazer por dia? Alguém aqui ouve essa pergunta sempre? Quantos posts é o ideal para o dia? Então, não existe uma receita de bolo para isso. Existe análise de conteúdo. A gente vai analisar a realidade, a situação e está dentro dos passos ali que eu vou colocar. Vou apresentar para vocês, que eu trouxe alguns erros e alguns acertos para a gente analisar aqui juntos, tá bom? Deixa eu mudar aqui a página. Redes sociais, né? Alguém aqui gostaria de estar em uma rede social dessa? É bem interessante, né? Eu gosto bastante. Porque a gente fala muito de redes sociais, mas sem entender que isso é um conceito antigo, né? Na sociologia se usa o termo já desde a década de 50. Então, quando a gente fala de interação, ela não está relacionada só ao meio digital. Hoje a gente fala de redes sociais digitais, mas rede social é uma interação, tem um compartilhamento, tem algo em comum. No caso deles, né, eles estão descansando confortavelmente em uma rede. Então é isso que a gente está buscando, qual que é o ponto comum, né? E vamos ao que interessa, falando aí de gestão de conteúdo. Eu coloquei uma hashtag que tem muito teve aquele caso, somos todos Maju, somos todos, sempre tem alguma coisa nesse, somos todos Teleton, a gente vê isso muito com marcas, né? E eu trouxe, somos todos produtores de conteúdo. Por quê? Porque, gente, se você pensar, desde quando a gente nasce, nós somos produtores de conteúdo. Nós choramos porque está com fome, né? Tá sujo, já que tem que trocar a fralda, o bebê começa a conversar e os pais começam a entender aquela comunicação. Então, nós produzimos conteúdo naturalmente. E a gente comete o erro de pensar que a produção de conteúdo é só texto na internet. A nossa vida, ela está repleta de conteúdo. Nós temos informação para compartilhar, seja nos nossos canais pessoais na internet, seja nos canais das empresas para quem a gente presta serviço. Então, a gente precisa pensar sobre isso. A gente tem a fala, escrita, desenhos, fotografia, pinturas, dança. Produzimos conteúdo naturalmente. E a gente não tem trazido isso para as empresas. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas vezes a gente vê empresas que elas, o
Tem empresas que pegam a mesma postagem e deixam agendado para entrar 2 vezes, 3 vezes no dia na rede social da marca. E isso mostra o quê? Parece que você não tem conteúdo para entregar. E nós temos sim. Como eu falei, se a gente conhecer a cultura da instituição, nós vamos entender que nós temos muita informação para compartilhar, informação relevante. O meio digital ele veio maximizar essas informações que nós produzimos no dia a dia. As empresas produzem e nós produzimos também. Já no meio corporativo precisamos pensar na produção de conteúdo estratégica. Gente, ser estratégico não é o que eu falei, não é simplesmente copiar o que o outro faz e está dando certo. De repente uma parte do que ele faz dá certo sim, mas outras não. Então a gente precisa de pensar que trabalhar com gestão de conteúdo é raciocínio lógico. Nós não trabalhamos só com texto, a gente trabalha com toda uma estratégia. Você não está entregando para o seu cliente postagens diárias, você está entregando o que você pensou, planejou e colocou ali em prática. E isso é muito importante para uma marca. A questão não é ser um mero produtor de conteúdo, mas o produtor de conteúdo ideal para o seu público. Você tem que entregar a informação certa. Eu lembro que uma vez eu participei de uma palestra com o Internei, né, o Ednei, e ele falou assim que o que mais choca ele em relação à gestão de conteúdo é que os conteúdos que as marcas estão entregando não são relevantes. Lá em Belo Horizonte a gente tem um grupo de estudos sobre meio digital, sobre cultura digital. E nós comentamos lá sobre a questão da mememização das coisas, que é a questão de você trazer sempre o humor para dentro da realidade das empresas. É legal, é interessante, tipo o caso da página da Prefeitura de Curitiba, que é o que a gente mais conhece e mais ouve nos eventos que nós vamos. É legal? É legal. Mas se você for fazer uma análise da página, grande parte das pessoas que curtem a página não são de Curitiba. Porque as pessoas de Curitiba têm aversão ao governo municipal. Vocês entendem isso? Então, a marca está conquistando espaço fora, mas quem é o público-alvo delas, que deveria ser os cidadãos de Curitiba, eles não estão sendo alcançados ali. Então, isso é algo para a gente pensar. Será que a gente está entregando o conteúdo certo? É legal brincar? Lógico, dependendo da marca, sim. Né? Se você trabalha com gestão de conteúdo de uma funerária, talvez seja um pouco mais difícil. Né? Mas é legal brincar, você colocar coisas mais leves ao dia a dia? Claro que é, bacana sim. Mas a gente tem que chegar... Qual que é o ponto? Qual que é o limite disso? Né? Para a gente não passar do ponto e ridicularizar uma marca que tem construído uma história séria. Então a gente precisa pensar sobre isso. Aí eu encontrei essa página no Facebook do Bar do Sr. Manuel. E eu achei a página interessante, porque não dá para ver tão bem aqui no telão, mas é um bar bem cheio, bem movimentado, é um bar lá de Recife. Falei, nossa, que legal. E aí colocou a postagem agora, esse final de semana, Bar do Manuel bombando. Mas pode vir que sempre cabe mais um. Falei, legal, tá bom. Dentro da realidade dele, ok, deve ser algo legal. E aí eu fui fazer a análise da página. Aí o que eu descobri? Na página dele, que no Bar do Manuel, ele só tinha feito 3 publicações no último ano. Essa, uma em abril e uma em dezembro. Então, quer dizer, poxa, ele tem uma oportunidade, porque na foto tinha comentário, tinha like, então as pessoas que frequentaram o bar estavam acompanhando. Mas não tem uma periodicidade, ele não tem um planejamento em prática, né? Não tem alguém que pensa no conteúdo para ele, mas ele tem um indício ali de que ele daria certo, porque ele tem pessoas curtindo as postagens e comentando. Então eu fiquei pensando, poxa, a gente tem uma ferramenta interessante na mão, tem um potencial para alcançar, mas talvez não tenha a pessoa certa para fazer isso. E a gente ouve muito falar, não comece se vocês não vão conseguir dar continuidade. Então a gente precisa pensar. Muitas pessoas têm resistência com o planejamento. E na verdade ele é extremamente importante no processo de trabalhar com mídias sociais. E não é só para cumprir a tabelinha, como eu falei. É para te ajudar a raciocinar. Que quando você monta o planejamento, você esvazia a mente colocando as ideias ali. E você vai poder rever aquilo várias vezes e completar esse material. Então é bem importante você pensar sobre isso. E
gente pensou um pouquinho sobre algumas falhas na gestão de conteúdo, falhas comuns. Então, como eu falei para vocês, eu coloquei bem explicadinho, para quem depois for olhar ou mostrar para alguém, ter algum detalhe para a gente lembrar do que foi falado aqui. Falhas comuns. Não conhecer o público e o segmento em que atua. É aquela história. Não, eu vou entregar dois posts por dia para o cliente, está ótimo. Eu pego um meme do dia, coloco lá e pego um assunto da área dele, está ótimo. Pego um link de um site de notícias e coloco isso lá. Mas não é puramente isso. Aí eu estou colocando as contrapartidas. Pesquise, faça enquetes, teste conteúdos em horários alternados. Porque tem um horário para postagem. Tem um horário melhor que você vai postar vídeo e o horário melhor para você postar um link de uma notícia. A gente precisa analisar isso. É igual para todo mundo? Não é, gente. Eu já trabalhei com várias marcas. Tem marcas que eu já trabalhei com o melhor horário para postar vídeo era 2 horas da manhã. Teve marca que eu já trabalhei que era 10 da manhã. Então nós não sabemos, a gente precisa trabalhar com os gráficos, com parceiros e amigos, tá? Amem os gráficos e comece a analisar um pouco sobre isso. Isso vai te ajudar a fazer uma gestão de conteúdo adequada. Falta de periodicidade das publicações. É o que eu falei, né? Você não precisa publicar conteúdo toda hora, né, também. Mas a cada 3 meses também não dá, né? Então a gente precisa pensar, poxa, se eu estou em 3, 4, 5 redes sociais, eu preciso de pensar estratégias individuais para essas redes. E conteúdos também, que a gente vai falar nisso depois. Conteúdo repetido. Publicando o mesmo conteúdo várias vezes ao dia, falta assunto ou falta o real cuidado com o material ser publicado? Será que falta assunto? Alguém que tem alguma marca, algum segmento que trabalha e tem dificuldade para desenvolver conteúdo? Sem nenhum constrangimento, se alguém quiser compartilhar. É uma empresa que vende materiais de teleinformática, mas é para manutenção de cabo óptico, no break, essas coisas de material mesmo. Difícil. E como que você tem feito? Aí eu comecei a criar brand persona. Eu fui para esse lado. Legal. Necessidade, pesquisa, curiosidade, e tentei arrumar conteúdos em cima de dúvidas mesmo. É isso. É isso que ela está fazendo, é você pensar aquela área, aquele segmento. E de repente, dentro do dia a dia, do comportamento do usuário que ela acompanha lá, ela vai entender se cabe ela colocar alguma coisa engraçada ou não. Porque isso depende muito da cultura da empresa, da marca, da instituição. Se ela tiver uma cultura mais séria mesmo, vai ser difícil você colocar um meme lá, não é verdade? E isso tem relação também com os funcionários, com os colaboradores diretos da empresa. Porque se você coloca um meme lá na página da instituição e o funcionário que está lá no dia a dia sabe que é uma instituição bem complicada no relacionamento, que é mais difícil, então você ainda acaba criando um problema interno, na comunicação interna da empresa e com o público externo. Então é importante você pensar sobre isso. Se a corporação, se a instituição em si está toda envolvida no processo, tem que ter a cara da empresa, né? E algo tão específico assim complicado. Tem mais alguém que quer falar algum segmento? Então, na verdade, o segmento em si ele não é complicado, mas são as especificidades. É um professor de dança, só que ele dá aula de zouk e de salsa. E o público dele é prioritariamente mais velho. E ele tem interesse em atingir um público mais jovem. Só que tem toda a questão cultural mesmo. Ele tem um público mais velho, mas ele queria atingir mais jovens. Mais jovens, isso. E aí tem toda a questão da cultura da salsa, que tem as pessoas mais velhas que procuram mais, as pessoas mais novas procuram muito por forró e por samba e etc. E aí é muito mais complicado. E o fato também dele estar... ele é uma pessoa física, né? Mas ele dá aulas dentro de uma instituição. Então desvincular a imagem de um de outro é um desafio. Assim, aí você está tentando fazer esse trabalho de desvincular a imagem dele da instituição para ele conseguir alcançar um público. É porque a instituição é uma associação de dança. Então a associação atrai o público mais velho. Dentro da organização eles têm essa cultura de atrair o público mais velho. Então, quando as pessoas veem essa relação, elas tendem a não chamar tanta atenção do público mais novo. A gente tenta fazer esse
Cultura. Cultura? É um projeto cultural do governo de São Paulo. Legal. Para a transmissão de show, de palestra. Legal. Funciona bastante. Ai, que legal. Eu tô assim amando o Periscope, eu tô apaixonada. Inclusive eu ia tentar transmitir aqui, não consegui, porque o sinal da internet tá ruim. Eu amo o Periscope, eu acho que ele é uma grande ferramenta que a gente vai poder usar nas nossas estratégias de mídias sociais, de gestão de Um conteúdo. pouco explorado ainda, né? Mas a gente ainda tem um desafio que é as pessoas os haters, né, eles estão soltos na internet inteira e você tá ali fazendo uma transmissão super bacana e eles entram lá, começam a colocar palavrão, não sei o quê. Então, isso tem sido um desafio. Não sei como a administração do Periscope vai nos ajudar nessa parte para profissionalizar um pouco mais. Mas eu acho que o Periscope é uma saída. Então, assim, tem como pensar conteúdos, né, estratégicos para o faixa etária também. E isso que é o legal de você pensar gestão de conteúdo por nicho. Entender a característica do segmento e pensar como atender o público desse segmento. A gente precisa entender isso um pouco melhor. Um erro bem comum que a gente vê nas mídias sociais, né, gente, é não ouvir e ler o que os seguidores estão comentando. Então, se você lê pela reação do público, você vai entender se está havendo alguma aceitação, uma rejeição, o que pode ser mudado. E o próprio público tem o hábito de colocar sugestões de conteúdo para a gente abordar. E a questão de gestão de crise também, né? Isso entra em gestão de crise. Porque muitas vezes entra uma questão polêmica sobre a marca e algumas marcas tendem a tirar o comentário ou responder privado. Tem várias situações, isso vai depender do que foi estabelecido pela empresa, pela instituição. Mas é preciso pensar como atender esse público de uma maneira diferenciada, sabe? Eu ouvi mesmo que as pessoas estão falando, a gente não está produzindo conteúdo só para cumprir uma tabela de Excel. A gente tem que pensar, estamos produzindo conteúdo para alcançar um público específico. Eu preciso de ter um retorno. O retorno muitas vezes vai ser a participação no evento, vai ser entrar na aula de dança, né? Vai ser comprar uma fibra ótica, né? Que é o caso dela. Mas a gente pensar como nós vamos alcançar esses públicos específicos. E a gente precisa analisar bem aquele segmento, a área, a cultura da empresa mesmo. Até como pensam os gestores, porque tem gestor que pensa assim, eu quero estar nas mídias sociais, eu quero ter tantos milhões de seguidores, mas ele não tem uma cultura digital, a empresa não tem uma cultura digital. E há uma resistência com o tipo de conteúdo. Nós sabemos que tem empresas com que a gente trabalha que precisa aprovar o conteúdo antes de publicar, então isso ainda dificulta mais o processo, não é? Porque aí você tem que mandar todas as publicações para alguém aprovar, para depois você poder fazer o agendamento. Isso atrasa o processo. Então, quando a gestão da empresa, da instituição, já tem a cabeça um pouco mais digital, isso facilita o processo. E isso cabe a nós, como profissionais de comunicação digital, apresentar essas soluções dentro das instituições. Isso é muito importante. A questão do SAC 2.0 eu coloquei ali. As marcas precisam pensar assim, na verdade, como responder a essas pessoas que estão ali na internet. Tem marcas que elas estão ali só para divulgar, mas não é só para divulgar, ela precisa pensar que ali é o primeiro canal que a pessoa vai procurar se ela teve um problema com creme dental, ela não vai procurar o 0800 para ligar lá, ela já vai na internet, vai no Facebook lá, eu ia falar Colinas, né? Colinas não existe mais. Colgate. É sorriso agora, né? Nossa, gente, eu fico pensando que eu tô muito antiga, né? Eu tô meio saudosista, fui na máquina de escrever esses dias, essas coisas, tô um pouco saudosista. Mas se você vai procurar ter um problema com a marca, você não vai ligar no 0800. 20 anos atrás a gente faria isso. Hoje não, você vai atrás de uma página no Facebook, no Twitter, quem ainda usa o Twitter, para fazer algum tipo de reclamação. É possível conciliar os dois? Você ser um divulgador de informação na internet e o SAC 2.0? Claro que é, mas você precisa de gente para te ajudar a trabalhar. Você não vai conseguir fazer isso sozinho, né? Então precisa pensar isso com a gestão da empresa. Outra falha comum, ser mais do mesmo, que é o que o Internet falou. A gente tem publicado uma enxurrada de conteúdo irrelevante na internet. As pessoas estão cansadas, porque se eu seguir uma marca de chocolate, se você entrar em todas as marcas de chocolates no mercado, nas páginas do Facebook, por exemplo, elas publicam conteúdos muito semelhantes. E a gente tem que pensar, poxa, mas no que uma marca se diferencia da outra? Esse é o ponto. Que a gente não tem receita de bolo, mas a gente precisa
mas eu queria saber como lidar com a expectativa do cliente. Porque, por exemplo, quando você está numa agência, você tem ali como apoio um planejamento publicitário, o redator vai sempre estar trabalhando em conjunto. Aí vou usar o exemplo dela. O cliente está postando nas redes sociais para conquistar esse novo público, mais jovem. E de repente você é só um freela e redator. Como gerenciar isso? Eu acho que o principal objetivo da gente estar aqui hoje mesmo é conversar sobre isso. O maior desafio é você mesmo apresentar ao cliente e sanar ansiedades. Mas como você vai sanar ansiedades? Mostrando para ele, inclusive, os gráficos que a gente usa na análise quando vai fazer uma boa gestão de conteúdo. Então você vai entender, vai mostrar para ele os horários de audiência, porque muitas vezes eles pensam o seguinte, que ele precisa de número de seguidores e ele quer um retorno rápido, né? Acessa no site dele e de repente o site nem está tão legal, porque você pensa o seguinte, tem muitas empresas focando nas redes sociais, mas estão esquecendo de trabalhar o site. E aí divulga o link do site, chega lá no site, o site não é responsivo, ele não está preparado para o celular. Então, se eu estou numa rede social, eu clico no site da empresa, da instituição, e aquele site não está preparado para um acesso por celular, por smartphone ou tablet, eu perdi o cliente. Dificilmente ele vai clicar num link meu de novo em uma rede social para olhar esse conteúdo. Então, a gente precisa trabalhar isso com as pessoas e ser sincero, sabe? Eu vejo, vou falar assim, até com um pouco de receio, mas existe muito profissional de mídias sociais picareta no mercado. Então é até difícil você conseguir conquistar a confiança do cliente. Mas a gente tem que trabalhar com dados mesmo, mostrar, olha, você tem hoje tantos seguidores, tem potencial para alcançar isso, mas a realidade a gente precisa melhorar o seu site, que é a sua principal referência hoje na internet. Teve uma igreja que eu prestei consultoria aqui em São Paulo, como que eu fiz com eles? Que era uma igreja pequena, qual que é a expectativa deles? Receber as visitas das pessoas que procuravam a igreja no Google. O que acontecia? Ele tinha um site que estava no ar com os horários das reuniões errados. E aí teve um dia que chegou uma pessoa na igreja, uma família, que tinha olhado no Google, achou o site, foi na igreja e não tinha mais a igreja. A reunião era cancelada. Porque o site não era atualizado há anos. Então o que acontece? Perdeu aquele público que eles esperavam. Então, quando eu comecei a fazer consultoria com eles, o que a gente escolheu fazer? Tirar o site do ar, até eles terem condições financeiras de reestruturar o site, e focamos no Facebook da igreja. E aí nós fortalecemos outros canais, o YouTube, começamos a fazer transmissão ao vivo pelo YouTube, mensagens, coisas bem focadas no público evangélico. E a gente começou a criar esses conteúdos só em redes sociais. Foi sensacional, assim. A gente teve um resultado ótimo. Foi um grande resultado em termos de números? Não, mas foi um resultado que atendeu aquela instituição especificamente. Porque eu sentei com eles e fui mostrar, olha, seu site tem tantos acessos, mas olha como está a estrutura do site. Se entrasse de um aparelho da Apple, não acessa o site, porque o site estava em flash. Então a gente precisa pensar, apresentar com sinceridade para o cliente todas essas questões, sabe? Não iludir. Porque muitas vezes esses profissionais que têm denegrido o nosso trabalho, eles prometem muitas coisas e não conseguem cumprir. Então depois para a gente conseguir chegar lá é mais difícil. Mas eu sempre falo, é a sinceridade, apresentar os dados reais, mostrar as possibilidades e falar, olha, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, não é? Porque é o caso que eu vou trazer para vocês, que é o que eu trabalhei. Eu falo que foi assim, o case da minha vida. Que eu tinha que trabalhar com redes sociais, mas eu não tinha dinheiro para fazer ads, eu não tinha recurso. Então, esse eu acho que é o desafio da maioria de nós. Nós não temos dinheiro para investir em publicidade online, a gente trabalha em gestão de conteúdo, então a gente tem que se virar, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais disso, e se até o final você não se sentir respondida, a gente conversa também, tá? Vou falar um pouquinho mais disso. A gente precisa pensar, em trabalhar conteúdos personalizados. Ao mesmo tempo que eu falei do Bar de São Manuel, que não era atualizado, eu trouxe um exemplo que é do Circus Rock Bar lá de Belo Horizonte. Alguém aqui conhece Belo Horizonte? Conhece? Eu sou de BH. Lá é bom, né? Você é de BH? Ah, que legal. De qual lugar lá? Onde que eu moro? Na Serra. Ah, é bom. O Circus Rock Bar, ele faz um trabalho sensacional em redes sociais. Quem gosta de rock, né, já fica feliz.
geralmente, a temática sensacional, eles fazem um bom trabalho de redes sociais. Aí, se você olhar ali, tem 112 mil likes. Nossa, não é muito. Não, realmente não é muito para um bar, assim, que é bem famoso, conhecido em Belo Horizonte. Mas eles fazem o bom trabalho deles e não estão preocupados em ter 1 milhão de seguidores. Eles estão preocupados em entregar um bom conteúdo para o público deles e isso vem atraindo mais pessoas. Eles não são meus clientes, tá, gente? Eu peguei realmente caso aleatório. E eles fazem um trabalho bem bacana em várias redes sociais. Eles não usam só o Facebook. Tem muita marca que está focando só em Facebook. Nós sabemos, o grande público da internet no Brasil está no Facebook? Sim, está. Mas nós temos a oportunidade de alcançar um público bem diferenciado em outras redes. Então a gente precisa aprender a buscar essas oportunidades para as marcas também. Um exemplo que eu tenho visto que tem crescido muito no Instagram são os food trucks, né? Eles no Instagram, sim, estão arrebentando. Não sei, eu não conheço. Tem alguém aqui que trabalha com food truck? Aqui na turma? Eles têm feito um trabalho sensacional em redes sociais. Não sei se são agências que estão produzindo esses conteúdos, mas eles estão fazendo um bom trabalho, usando redes alternativas ao Facebook. Porque, como vocês sabem, né, o Facebook hoje ele está entregando 2% de audiência orgânica. E 2% da sua audiência só no Facebook é muito pouco, não é, gente? Fala, poxa, eu não posso dar para ninguém. É isso que o Zuc está fazendo, né? Eu trouxe um outro caso aqui que eu achei interessante, que é da Tostex Brasil. Vocês conhecem? Eles são uma rede, né, de lanches e eles fazem um trabalho assim, bem bacana com redes sociais, com os lanches que eles têm lá mesmo, do cardápio deles. Eles fazem umas montagens bem interessantes, assim, ó. Tipo, acordei e só consigo pensar em uma coisa. Preciso de um açaí, que bom que na Tostex tem. E eles fazem um trabalho interessante, sabe, de design. Eu acho isso legal, as pessoas gostam desse tipo de conteúdo, né? Tem até a pessoa que colocou lá, preciso. E há uma interação da marca também, com os seguidores. Esse trabalho de acompanhamento, gente, é muito importante. Dá muito trabalho? Nós sabemos que dá. Responder todo mundo dá trabalho demais. Mas é um trabalho extremamente importante. Eles estão fazendo um trabalho muito bem. O outro que eu coloquei foi da Nutella, que eu acho que ninguém aqui deve gostar de Nutella, né? Bom, a Nutella, né, com quase seus 30 milhões, né, de likes no Facebook, então estão arrebentando no trabalho digital deles. E o que eu trouxe aqui? A questão da gestão de crise nas redes sociais. Porque é uma marca que a gente curte, gosta, né? Falando do produto. E aí você chega nas redes sociais, tem muito disso. Olha o comentário que a menina deixou. E isso faz parte da nossa gestão de conteúdo. Pena que pobre não pode nem experimentar, é muito caro. Olha o comentário. Nossa! E agora? Aí o que a Nutella respondeu para ela? Olá, Maria de Lourdes, nossos preços não são tabelados. Então variam de acordo com os varejistas e revendedores de cada estabelecimento. Nós recomendamos que você busque o local mais em conta da sua cidade. Qualquer dúvida, fale com a gente. Ainda tem um sorrisinho, né, para Maria de Lourdes. Então, assim, é o que eu falei para vocês. A gente vai lidar com haters, vai lidar com vários tipos de comentários. E em seguida tem um outro assim, ó. Não comam mais Nutella, por favor, gente. Não pode ser mais fabricada. Nutella é feita com óleo de palmeira. Eles estão desmatando tudo para fazer Nutella. Vamos ficar sem palmeiras e demora uns 10 anos para crescer. Maravilhosa. Isso é a realidade de lidar com redes sociais. A gente precisa lidar com as redes. Isso acontece, não acontece? E aí, se a gente não está preparado para lidar com isso, o que você vai responder? Aí o que a Nutella respondeu? Olá, Letícia. A Ferreira tem um sério compromisso com boas práticas no tratamento de comunidades locais e com o meio ambiente. Por isso, a carta de óleo da palma da Ferreira possui 10 critérios para fornecimento sustentável, e colocou o link da carta. Então, é tipo a Coca-Cola, né? Ela nem respondeu. Não, nem respondeu. E alguém deu um like, eu esqueci de conferir se foi dela. Eu esqueci de conferir se o like foi dela mesmo. Mas isso é a realidade, né? O ideal é postar e todo mundo gostar e mandar um sorrisinho pra você, mas nós sabemos que essa não é a nossa realidade diária. E aí, às vezes, no meio de uma crítica, pode dar a oportunidade de fazer Exatamente. legal, né? Que foi esse caso, porque eu não sabia. Também não conhecia. Eu não sabia
em Palmeiras é bem melhor no Nutella, né? Não, Palmeiras, gente. Não, eu não sei. Ó. Tem Palmeiras aqui? Opa! Viu, opa? Não, eu sou do Galo, gente. Para. Gente, então é uma oportunidade de você compartilhar um conteúdo legal da marca, que foi o caso que a Nutella fez, que eles já têm uma carta sobre responsabilidade e tudo mais. Então a gente precisa, quando você trabalha com planejamento, você vai trabalhar prevendo essas questões também. Quais tipos de danos a marca causa? Principalmente em cidades, né, assim, de interior, que tem a questão do impacto no meio ambiente, né, de poluição. Precisa ser feito um trabalho bem interessante sobre isso. Aí eu trouxe mais duas marcas que eu gosto. Já se falou muito do Ponto Frio em evento de redes sociais. Se vocês participam, vocês não sabem disso, que é um lugar comum. Mas eu realmente amo o Pinguim, tá? Então eu acho legal a maneira como eles lidam. Já aconteceu de conseguir negociar, eu negociei preço com ele no Twitter, consegui desconto. Então assim, eu acho interessante a maneira como o Ponto Frio lida com redes sociais. Mas tem um ponto negativo nessa história, que é o que eu falei com vocês. Se você vai a uma loja do Ponto Frio, você não é tão bem tratado como você é tratado no meio digital, né? E nós sabemos disso. Então, falta uma questão na empresa hoje, que eu percebo, que é envolver toda a organização nessa linha de atendimento, não é verdade? Porque o Pinguim está sempre feliz. Tá com a latinha dele de sardinha, vai para a natação, pela aula da tia Drinca. Mas você chega na loja, o vendedor está ali te atendendo, com vontade de ir embora para casa. Ai, nossa, não dá 10 horas da noite, nunca, né, assim. Então a gente precisa pensar na cultura da instituição e levar isso para eles como sugestão. Porque no meio digital, se você acompanhar os comentários das páginas do Ponto Frio, você vê esse tipo de observação do público. E será que as pessoas que trabalham no social media do Ponto Frio, será que eles estão recebendo essas informações e repassando isso para a gerência de comunicação e marketing? Porque isso é um comportamento importante. Você pegar a informação que você está recebendo no meio digital, pode transformar isso numa situação diferente para o meio digital, mas principalmente para a loja física. Para a marca isso seria sensacional. E uma sacada legal que o Ponto Frio fez. Ele é super legal ali, mas ele resolve o saque no Ponto Frio _saque. Então ele conseguiu separar isso. Qualquer marca consegue? Nem todas, muitas hoje não conseguiram fazer isso. E nem fazem bem. O Ponto Frio consegue lidar com isso, tendo um perfil bacaninha e o perfil do saque, que são os assuntos mais difíceis. E quando ele recebe a informação aqui, ele repassa para cá. Então não fica aquela coisa cansando o internauta. Eles fazem uma brincadeira ali e conseguem resolver a questão com o internauta. A gente precisa pensar sempre no público final. Uma pessoa aqui que eu amo, que eu sigo e gosto de paixão, que é o Padre Fábio de Mello. Né? Eu acho que quando a gente fala muito de marca e fala muito da questão da instituição, mas eu vejo o Padre Fábio de Mello como um caso de branding, assim, pessoal, sabe? Ele sabe cuidar bem da marca dele. E quando você vê ele aqui falando do Facebook, a gente racha de rir, porque quem aqui ainda usa o Twitter, né? Eu não sei. Né? Eu amo o Twitter, assim, eu gosto muito mais do Twitter que do Facebook, né? Que é algo pessoal. Mas eu acompanho o Padre Fábio de Mello, eu vejo as piadas que ele faz com o pessoal que usa Facebook, e eu falo, poxa, eu me sinto assim, super me identifico, né? E eu acho que ele faz um trabalho bem interessante, ele humaniza a marca que ele é, né? Do dia a dia, a questão, lá vem a impiedosa segunda-feira, embora duas pessoas generosas tentam detê-lo em vão. Já ela nos atropelará. Então, segunda-feira, né? Ele sempre coloca essas imagens, eu acho legal. Essa também eu vi muito no dia. Andando e conversando por fora, deitado e dormindo por dentro. Né? Quem nunca? Então, eu acho que ele faz um trabalho bem interessante. Não sei se ele, nunca conversei com ele ou com alguém que trabalha com ele, mas eu acho que ele faz um trabalho interessante de gestão de conteúdo. Ele pensa que ele publica, ele não sai publicando isso aleatoriamente. E isso é uma lição para nós, inclusive para os nossos perfis pessoais, qualquer pessoal. Porque a gente pensa assim, não, é da marca que eu trabalho. Mas os nossos perfis estão sendo analisados pelas instituições também. Então, o tipo de conteúdo que a gente publica também fala sobre nós. Né? Tipo aquele livro do Gil Giardelli, né? Você é o que você compartilha. Então, o que a gente tem compartilhado nos nossos perfis pessoais fala muito sobre o nosso trabalho. A gente precisa estar bem atento sobre isso. Bom, essa imagem eu trouxe
a imagem aí? Hoje essa imagem. Hoje aqui? Aqui. Ah, não é possível. Ah, que pena. Bom, mas eu já vi esse conjunto de imagens em vários tipos de palestra. Mas eu trouxe com a ideia da gente pensar como fica a gestão com as mudanças tão rápidas, né? Como atrair o público? Porque se você pensar bem, se em 2005 eu tinha só um telefone procurando sinal da TIM na Praça do Vaticano, Olha o tijolão lá. agora, e aqui? Eu estou competindo, gente, com todas essas telinhas aqui. E o celular acabou a bateria, né, Kel? Aí você usa o tablet, né? Aí se acabou a bateria do celular, você tira um tablet da bolsa e vai lá com o tablet. E se você não tem o tablet, você tem aquele HP que dá o giro 360, você dobra ele e levanta o notebook HP, né? Então, pessoal, e se você pensar, nós estamos competindo com várias telas, vários tipos de audiência. Nós precisamos dessa audiência para as nossas marcas. E a gente precisa pensar assim, qual conteúdo eu vou colocar para esse pessoal todo que está na telinha. Aí eu trouxe essa imagem que deve parecer com o quarto de alguém que está aqui. Espero que não. Né? Um quarto assim, extremamente organizado, né? Tem até um ursinho enfeitando a cadeira ali do beliche. Mas o caos está estabelecido ali no quarto. E o pior é que parece que é um quarto de mulher, porque tem bolsa, né? Tem umas coisas ali, eu falo, nossa. Mas por que eu trouxe essa imagem? A bagunça, o caos causa incômodo quando a gente está observando, é verdade? Você olha e fala, nossa, que agoniante você entrar num ambiente todo bagunçado. Mas só que você pensar que quando você chega num ambiente onde está tudo extremamente organizado, catalogado, você sabe onde está cada item, aí te dá um alívio, você ganha tempo, né? Você tem oportunidade para pensar um pouco mais. E você não fica perdendo tempo vasculhando coisas, você está focado em encontrar algo. E você tem tempo para planejar, pensar e executar. Por que eu trouxe essas duas imagens? É porque a gente pensa que trabalhar com mídias sociais é não, vamos trabalhando, vamos fazendo. Não, gente, isso está errado, a gente vai acabar com aquele quarto. A gente vai acabar ficando desse jeito. Quando a gente vê que está tudo bagunçado, eu não consigo emitir um relatório para o cliente, não consigo dar uma satisfação, não consigo pensar conteúdo, o que eu vou publicar. Então a gente precisa começar e ter um ponto de partida.